Química. O quadro direto ao ponto, às quartas-feiras, com o promotor de justiça, Dr. Sérgio Diffenbach, que hoje vai comentar a respeito do aumento da criminalidade e as ações realizadas pela Operação Cidade Segura. Também um pouco sobre a sensação de insegurança em alguns momentos. Bom dia, Dr. Sérgio. Bom dia, Rita, Ricardo, bom dia, amigos, ouvintes da Rádio Independente. Sim, o momento é um momento complexo e a tua introdução já reproduz isso, porque cada palavra que você for usar nesse momento, ela pode ser mal interpretada e é muito difícil. Se a gente não fala, isso também pode ser mal interpretado. Se nós dizemos que a situação está ruim, pode ser mal interpretado. Se nós dizemos que caminhamos em direção à tranquilidade, isso também é mal interpretado. Mas esse é o ônus e é a riqueza de uma sociedade plural que tem pensamentos diferentes. Eu posso trazer a vocês uma parte da visão, alguns ângulos sob os quais se olha esses episódios de violência, e eu tenho a convicção de que nós estamos enfrentando episódios de muita violência em Lajeado, porque nós integramos uma sociedade violenta e com dificuldades de contenção da violência. Talvez esses episódios negativos eles sejam muito úteis e necessários para que nós não deixemos de discutir violência na nossa sociedade em qualquer espaço que estejamos. Não é correto fazermos distinções de município, de região e até no Estado, porque isso já é comprovado. Assim como o dinheiro circula, a violência também circula, o crime também circula e a sensação de segurança ou insegurança, ela também circula nesses aspectos. Então nós vivemos no ano passado, retrasado, uns 2, 3 anos atrás, muitos episódios de sossego em Lajeado. E estamos vivendo em 2023 muitos episódios de violência grave, muitas delas vinculadas ao tráfico, que nunca deixou de existir, porque o consumo nunca deixou de existir. Então são debates que estão mais no epicentro desses nossos problemas e que de vez em quando eles saem à tona através de episódios graves de violências como esse e nos remetem de volta a discutir quais são as nossas bases, quais são as nossas capacidades, quais são as nossas possibilidades de enfrentamento dessa violência. Nós temos algumas convicções, que eu quero dizer, o Estado como um todo e até o Ministério Público, de que a violência ela não se enfrenta de uma forma só e nem de uma vez por todas, e nem de um momento único. Nós precisamos sempre estar progredindo com bases seguras. Estes episódios de violência, eles refletem uma sociedade estressada, saturada e absolutamente agressiva. O grande problema é quando nós pensamos em resolver a violência com mais violência. Ou seja, eu já ouvi manifestações no sentido de que tem que matar, que tem que derrubar, que tem que eliminar, que tem que extinguir. E aí a minha promotoria, que não é a promotoria criminal, que não estou acompanhando a Operação Cidade Segura nos detalhes, a gente acompanha assim nos bastidores, mas não nos detalhes, mas a minha promotoria é a promotoria da infância e juventude, a promotoria da educação. E eu sei o estouro que causa em toda uma comunidade uma morte, independentemente de quem seja a pessoa morta. Se é o traficante, se é o subtraficante, se é o subalterno do traficante, se é a esposa do traficante, se é a namorada do traficante, se é a vizinha do traficante. Cada morte ela deixa por trás dela umas sub-ondas de ódio, violência e desejo de revanche e vingança. Isso me parece, nesse momento, talvez o mais grave que nós estejamos observando e vivenciando nas nossas relações. O grande ponto é estancar esses episódios de revanche e vingança. Para isso, precisa, sim, muita operação de inteligência policial, muita operação de ostensividade policial, mas isso é o que já se faz no mundo inteiro em zonas conflagradas pelo tráfico. Não é privilégio de Lajeado, nem azar de Lajeado. É uma circunstância de Lajeado ter um consumo elevado de drogas, ter facções que dominam a venda de drogas e termos dificuldades de enfrentamento à venda de drogas. Então, às vezes, um grande sucesso é avançar para não ter mortes. Tá? Isto não é, por si só, pacificador. Porque nós continuamos tendo violência dentro de escola, continuamos tendo violência dentro de casa, continuamos tendo violência dentro da rua. Por estas razões,
e eu preciso dizer isso, que se lançou o Pacto pela Paz. E é por estas razões que o Pacto pela Paz precisa continuar. E é por estas razões que o Pacto pela Paz precisa se fortalecer. E é por estas razões que o Pacto pela Paz não é uma tarefa somente do comando da brigada, nem da promotoria, nem da delegacia regional. É por estas razões que, quando se fala em paz e sossego, em cuidado e segurança, nós envolvemos toda uma comunidade que às vezes passa pela luz da praça. Às vezes passa pelo campo do futebol, às vezes passa pelo turno oposto do adolescente. Nós estamos encontrando aí, em alguns casos, adolescentes já com armas em punho, responsáveis por mortes, com capacidade emocional muito reduzida, com expectativa de vida muito recolhida. Esses soldados do tráfico, é eles que nós disputamos. Não é por isso, não é por menos que existem programas como o Cada Jovem Conta. Nós temos e vamos continuar disputando cada um destes jovens, mas nós temos que ter positividade para oferecer. Então, esses episódios de muita violência, que são de preocupação de toda a sociedade, devem continuar sendo preocupação de toda a sociedade, eles servem para nos motivar a permanecer desenvolvendo estratégias de longo, médio e curto prazo numa retomada de pacificação social. Isto é simples? Não é simples. Isso vai se conseguir? Não se sabe. Vai depender de cada passo, de cada movimento que cada um fizer, da humildade de todos, da boa vontade de todos, do interesse de todos. Quando eu digo de todos, é de todos os setores que atuam nessa questão. Às vezes é uma associação de pais, às vezes é o comando da brigada, às vezes é a inteligência da polícia, às vezes é o juiz, às vezes é a execução criminal lá dentro do presídio. Há um sem número de atores que tocam no mesmo tema. E não é por menos que sempre se teve como um dos pilares e pressupostos do Pacto pela Paz a frase de que todos estamos interligados, absolutamente interligados. A violência que acontece aqui reflete lá. A violência que acontece lá reflete aqui. E ainda tivemos nesse mês o acréscimo de preocupação decorrente de outros fatores que não estão vinculados com essa eventual disputa de tráfico, que é o episódio de Blumenau e que é o episódio da escrita numas salas de aula dentro da escola aqui de Lajeado. Isso reforça na população uma sensação de pânico, uma sensação de angústia. Não vou dizer que ela é falsa nem que ela é real, ela é presente, ela é uma sensação que ela existe. Então nós temos que nos reforçar em atenção, em observação, em aproximação, em cuidado como uma sociedade inteira. O erro que nós poderíamos fazer é separar a sociedade, é nos isolar. Isso não contribui para nada. O promotor Diefenbach já tem algum tempo aqui de Lajeado, já passou por algumas operações aqui que foram feitas, né? Inclusive em parceria Ministério Público, Brigada Militar, Polícia Civil, questão de 10, 12 anos atrás. E eu até comentava dias atrás aqui que eu não sei se esse momento que nós estamos passando não é o mais tenso, o mais temível que eu tenho lembrança. Eu trabalho aqui na Independente e antes disso já morava em Lajeado, enfim, já fazia outras funções. Eu sinceramente não me recordo. Tanto a questão do tráfico, né? Por mais que esteja ficando entre as pessoas que estão morrendo, são pessoas ligadas ao tráfico, ou diretamente ou indiretamente, ou companheiras, né, que infelizmente estão sendo vítimas, sendo que o alvo é outro. Mas aliado a isso tem essa questão da escola. É um momento mais temerário também que o promotor Sérgio Diefenbach entende que seja aqui em Lajeado. E será que a gente tem uma luz no fim do túnel para que isso esteja acabando, ou é difícil de poder afirmar isso? Ricardo, na minha modesta opinião, é difícil de se afirmar isso. Tá? É difícil porque há vários fatores que interferem e nós podemos melhorar bastante rapidamente, como podemos piorar. Eu não vou saber te dizer ano exato, mas nós tivemos um período que me pareceu igualmente grave, e ele se torna grave quando os episódios de violência passam a ser descontrolados, né? Ou seja, multiespaciais. E nós já tivemos, eu não vou saber te dizer, foi de antes, 2008, antes 2009, da pandemia, por ali, exatamente. Foi quando nós enxergamos pela primeira vez esses episódios. Então nós estamos sim num momento muito ruim, num momento muito delicado, um momento que precisa muita atenção. Particularmente, se nós conseguirmos extrair algo positivo disso, eu estou observando uma reação diferente da comunidade em relação às mortes.
Estou percebendo preocupação das pessoas, estou percebendo atenção, aproximação com as escolas, com os profissionais da educação que estão trabalhando, com os pais que estão nesses espaços. Me entristecia muito o que às vezes a gente enxerga em outras cidades, quando uma morte dessas ela adquire pouco espaço de manchete. E nós já tivemos períodos assim, em que se diz, morreu mais um. Não. Nós não estamos vendo isso em Lajeado. Está havendo uma preocupação efetiva com cada um que está acontecendo, com cada espaço que está sob risco. Isso é uma demonstração de uma sociedade que está reagindo e querendo viver em paz e em segurança. Então, isso é um aspecto positivo. Mas, de fato, nós estamos num momento muito negativo. E o que diz isso são os números. E os números já nos diziam, nós só estamos com os episódios de morte. Nós não conseguimos reduzir violência doméstica nesse período todo. Tem tudo isso, né? Nós não conseguimos reduzir violência doméstica. E observa que dentro dessas estatísticas tem fatos gravíssimos decorrentes de crimes passionais, inclusive, que é aquele crime em tese feito pela paixão. Então nós ainda vivemos numa sociedade muito violenta. Não podemos nos iludir com isso. Então é momento para nós termos, e o grande princípio que vige e que se busca aplicar são duas coisas: é segurança e cuidado. Segurança e cuidado precisam andar juntos. Nós precisamos ter segurança e cuidado da nossa população. Não basta só cuidado sem segurança. E não basta segurança sem cuidado. Essa é a grande missão de chegarmos ao equilíbrio disso. E eu preciso dizer aos ouvintes, isso não é uma missão da Brigada Militar sozinha, não é uma missão da promotoria, é uma missão de todos nós. E às vezes me entristece quando fazemos uma reunião de um comitê integrado de prevenção à violência em Lajeado e aparecem 5 pessoas. Nós temos que evoluir nesse ponto. Nós temos que trazer essencialidade para essas discussões. E às vezes somos agudos quando trazemos pontos um pouco mais críticos, mas são esses pontos que fortalecem uma comunidade, que geram segurança e geram cuidado. Nós vamos extinguir a violência a partir disso? Não, mas nós vamos reduzir e trazer a patamares suportáveis. Essa é a meta. Eu volto a lembrar, acho que o que eu disse aqui, acho que 10 anos atrás ou mais, quando se lançou o Fórum de Enfrentamento à Drogadição. E alguém perguntou o que é que se esperava com o fórum. E eu respondi que se esperava não piorar. Não piorar. Eu lembro disso. Nós não piorando estaremos bem. E eu fiz essa pergunta e eu me lembro dessa resposta. Eu acho que foi tu que fizesse. Então nós temos que observar. E esses índices, essas estatísticas, essas observações, elas precisam estar sempre no ponto principal do nosso debate. Nós pioramos ou nós não pioramos? E tem discussões que estão lá mais no fundo, que ficam escondidas nisso. Me perdoem só o finalzinho. Nesse momento de episódio de violência, a gente se preocupa muito com a segurança, porque ela é básica, ela é principal. Eu preciso estar seguro que não vai ter um tiro ali na porta da escola. Mas nós precisamos voltar a discutir o que é que eu ofereço aos nossos jovens no turno oposto. Tá certo, muito obrigada. Conversamos com o promotor de justiça, Dr. Sérgio Diffenbach, que participa conosco